Bom, galera, então estamos aqui com toda a nossa estrutura aqui ainda dentro do nosso HD bruto. Lembrando, né, a gente chegou lá, baixou os cartões no HD bruto de backup. No HD bruto a gente fez toda a nossa seleção, criou nosso catálogo, visualizações, copiou isso, fez o backup no outro HD e agora a gente tem essa estrutura aqui, né, o catálogo, a nossa seleção e o material bruto. Agora, você pode muito bem vir aqui já com o seu HD bruto conectado no seu computador ou no seu notebook e começar a trabalhar. Você pode vir aqui abrir esse catálogo, ele vai estar pronto para você trabalhar e pode ir fazendo isso, tá? Sem problema nenhum. Mas eu te aconselho a adotar um conceito que eu adotei há algum tempo e que me ajuda muito a ter um pouco mais de segurança e mais de organização e até produtividade, por que não? Nesse caso, você vai criar um conceito de ambiente de edição. Você não vai trabalhar mais agora dentro dos seus HDs externos, tá? Você vai poupar esses HDs, vai deixar eles guardados dentro do armário para evitar movimentar ao máximo, evitar que eles tenham uma queda, um pique de luz, que você perca algum desses HDs, porque como vocês viram aqui não tem só esse casamento que eu estou trabalhando, mas tem casamento aqui, por exemplo, de 2013, que eu ainda não, eu quis, é um casamento super legal que eu quis fazer, que eu quis reeditar ele, pô, 2013 é muito tempo, eu acabei não apagando e tá aqui há anos já, tá? Então, assim, tem vários casamentos que eu ainda não terminei, por exemplo, de fazer o álbum, já entreguei as fotos, já terminei todo o meu fluxo de tratamento, mas ainda estou fazendo o álbum, talvez eu precise mexer em alguma outra foto, então tá tudo aqui, casamentos que eu não finalizei, depois que eu finalizo, que eu entrego o álbum, entrego tudo que eu tiver que entregar, tá tudo ok com o cliente, eu venho aqui e apago isso tudo, tá? Mas enquanto eu não tiver esse aval do cliente de que tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo entregue, eu tenho aqui pelo menos a minha seleção e o catálogo criados, armazenados aqui nesses HDs. Então eu preciso poupar, por exemplo, se eu trabalho com um notebook e viajo muito, trabalho, né, então eu fico editando minhas fotos, sei lá, em aeroporto, em outras cidades e tal, eu não vou ficar carregando esse HD bruto para todo lado. Também não quero, mesmo que eu trabalhe aqui no meu desktop, na minha mesa, eu não quero ter que ficar plugando no meu HD lá externo com esse tanto de trabalho toda vez que eu for trabalhar, porque pode cair um raio aqui, dar um problema no meu HD, dar um pique de luz, ele consome, quanto mais tempo ele fica ligado, mais vai consumir a vida útil dele, então eu preciso poupar esses meus HDs que têm trabalhos importantes guardados, que são basicamente os meus backups dos meus materiais brutos. E aí o que eu faço? Eu criei esse conceito, eu tenho no meu computador aqui uma pasta chamada ambiente de edição, onde tem, por exemplo, o meu ambiente de edição de vídeos, meus álbuns em edição e os casamentos e ensaios que eu estou trabalhando nesse momento. Então, o que é esse ambiente de edição? Como você já tem aqui no seu HD bruto, ó, casamentos, Catarina e Thiago, toda essa estrutura aqui, e já tem um backup disso, você não precisa copiar tudo isso para o seu ambiente de edição. Você precisa copiar simplesmente o seu catálogo, essa pasta inteira aqui do catálogo do Lightroom, você vai abrir, ela tem isso, você vem aqui, copia ela inteira, manda um Ctrl+C nela, ou simplesmente vem aqui, clica com o botão direito, manda copiar. E aí você vai lá no seu computador, dentro dessa pasta que você criou, que agora você vai chamar de ambiente de edição, e vai criar uma pasta para o casamento desse casal, né? Casamento Catarina e Thiago, eu já tenho ela aqui criada, tá? E dentro dela você vai copiar e colar, né? Na verdade você vai colar a pasta com todo o catálogo. Lembrando que esse catálogo já tinha lá as visualizações inteligentes criadas. É importantíssimo que você crie essas visualizações inteligentes lá no seu HD bruto antes de copiar a pasta do catálogo para o seu notebook ou para o seu computador. Porque com essas visualizações inteligentes você não precisa mais. Você pode ter o seu catálogo criado aqui dentro do computador e tal, sem os arquivos físicos, né? Você não precisa mais plugar o seu HD externo no seu computador para tratar as suas fotos e até para exportar as fotos numa resolução um pouco mais baixa, para você fazer um post no Instagram, para você mandar no WhatsApp para as pessoas. Você só vai precisar agora plugar de verdade o seu HD externo aqui quando você quiser fazer a exportação dessas fotos, dos JPEGs finais em alta resolução. Enquanto isso não acontece, você pode muito bem trabalhar aqui
só com a pasta do catálogo e as visualizações inteligentes criadas para você. E isso vai te poupar espaço no seu HD do seu computador, principalmente se você tem um notebook que não deve ter um HD tão grande. No meu caso aqui é um HD de 2 TB, às vezes eu copio até a pasta de seleção junto para cá, mas não é necessário, tá? Com as visualizações inteligentes você consegue trabalhar bem. Se você tiver espaço no seu computador, tiver um HD bacana que não vai prejudicar o seu armazenamento aí, copia também a pasta de seleção, porque aí você pode ter os arquivos em alta e às vezes precisa dar um super zoom na foto e tal, ou já exportar o material. Não sei, se você tiver espaço e não fizer falta, copia aqui para cá também, não só a pasta de catálogo, mas a pasta de seleção. Mas eu te falo que a pasta do catálogo já funciona perfeitamente. Então, ó, você pode ver, por exemplo, agora eu já desconectei os meus HDs brutos, tanto o bruto quanto o de backup. Então eu não tenho mais as minhas fotos fisicamente no HD, eu posso vir aqui no meu ambiente de edição, Casamento Catarina e Thiago, eu venho aqui e abro o catálogo deles. E aí vai aparecer aqui para mim as fotos, tá? Ó, eu vou dar uma aumentada aqui. E vocês vão ver o seguinte, vai aparecer esse quadradinho aqui em cima, ó, visualização inteligente, tá? Visualização inteligente aqui no canto também, toda foto que você, ó, aqui, visualização inteligente, vai aparecer isso quando você seleciona uma foto, tá? Então, com a visualização inteligente, só você já consegue fazer um processo de edição na sua foto, de tratamento, quer dizer, tá? Consegue mexer em qualquer coisa nela, você só não consegue dar um zoom muito grande, tá? É um zoom em baixa resolução, mas é um zoom que funciona na maioria das vezes. Então por isso que eu falei que se você tem espaço no seu HD e vai sobrar, não vai te prejudicar, copie as fotos originais para o seu ambiente de edição também, só as fotos da seleção, a pasta de seleção, para não ocupar muito espaço, porque vai te ajudar nesse esquema, porque aí eu consigo dar um zoom aproximar muito mais a minha foto na hora que eu estou tratando. Mas eu acredito assim, se você tem um notebook ou se você não tem um HD tão espaçoso, a visualização inteligente ela te atende completamente, já dá para dar um zoomzinho legal se você precisar passar um pincel ou outro aqui e você consegue, né, trabalhar legal. Olha como passa rápido as fotos, o computador fica mais leve, tá? E outra dica para você, se você copiar também a pasta de seleção junto com a pasta do catálogo para o seu ambiente de edição, você vai sempre ter os seus arquivos, como é que fala? Seus arquivos originais aqui. Deixa eu até conectar aqui para você o HD de novo, para vocês verem como é que aparece. Então aqui, ó, eu tenho já meu HD bruto conectado de volta, então eu tenho fisicamente as minhas fotos, os arquivos originais associados ao catálogo, mesmo que eles estejam em ambientes diferentes, né, em HDs diferentes, tá? Quando eu volto para as minhas fotos aqui no catálogo, antes estava aparecendo só a visualização inteligente. Agora tem a visualização original e a visualização inteligente. Olha como o zoom chega mais próximo. Deixa eu ver se eu acho aquela foto. Aqui, ó, a gente estava trabalhando aqui. Olha como o zoom aqui vem bem mais perto do que se eu tivesse só a visualização inteligente, tá? Agora é importante, é legal trabalhar assim, mas é uma coisa legal você fazer é vir aqui, ó, em editar, preferências, e aí vai abrir essa aba aqui e vai ter geral, tal. Você vem aqui em desempenho e marca aqui, ó, use as visualizações inteligentes em vez das imagens originais para editar as suas fotos, porque assim, o que vai acontecer? Enquanto você estiver trabalhando aqui, normalmente, ele vai usar as visualizações inteligentes. Você vai vir, aplicar seu tratamento e tal, tudo em cima da visualização inteligente. Ele só vai acessar a visualização original quando você precisar dar um zoom na foto, tá? Então isso vai deixar, principalmente se você trabalha num notebook que não tem um processamento muito, né, muito potente, ou mesmo num computador que não é tão potente, ele vai deixar o seu tratamento muito mais leve, né? As fotos vão ficar muito mais leves e você vai conseguir ter muito mais produtividade nisso, sem o seu computador ficar travando, principalmente na hora que você passa pincel, né, e tal. Às vezes o computador não é muito bom, esse pincel fica dando uns lag, assim, que não fica legal. E quando você marca aquela opção aqui, editar preferências e usar aqui em desempenho, pedir para usar as visualizações inteligentes, o seu tratamento vai ficar, o seu processo de tratar fotos vai ficar muito mais leve, tá? E eu sempre faço isso. Apesar de eu copiar a seleção, muitas vezes eu sempre uso as visualizações inteligentes em vez dos originais.
Bom, galera, então é isso. Agora a gente tem não só os nossos 2 HDs com material bruto, nossos HDs externos, mas agora a gente tem também o nosso catálogo copiado para o nosso computador, seja um notebook ou um computador de mesa, numa pasta chamada Ambiente de Edição, que é onde a gente vai trabalhar esse casamento até o fim. E a gente tem que lembrar o seguinte: backup, 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 backup todo dia. Então você acabou de trabalhar o seu casamento, foi lá, tal, no seu ambiente de edição, abriu o seu catálogo, tratou, sei lá, todas as fotos do making off da noiva hoje. Um dia produtivo, tratei bastante fotos. Eu vou fechar esse catálogo e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui no meu ambiente de edição, na pasta lá, vou copiar o catálogo que eu acabei de trabalhar aqui dentro do meu ambiente de edição, que eu acabei de fechar, tratei as fotos, ele está atualizadinho. Eu vou copiar ele, mandar copiar aqui e vou lá no meu HD bruto, na pasta de casamentos, Catarina e Thiago, e vou substituir a pasta do catálogo que tem lá por essa nova pasta, tá? Então eu vou copiar por cima dela. E assim você tem o seu catálogo todo atualizado todos os dias. Se você for neurótico, como eu aconselho que você deva ser, porque não é uma coisa que demora tanto para você fazer, eu vou parar aqui porque eu já fiz isso, está atualizado. Mas se é uma coisa que não demora tanto para você fazer e você tem o acesso aqui, liga o seu HD bruto de backup e faz a mesma coisa. Substitui o catálogo antigo pelo atual do dia lá também. Assim você tem 3 cópias do seu catálogo e no ponto onde você parou de trabalhar, né? Como por exemplo as fotos do making off da noiva todas tratadas. E quanto mais segurança, melhor. Se você já fez o backup, já copiou para o seu HD bruto, o HD externo, né? Então você tem uma cópia no seu ambiente de edição, outra cópia no seu HD bruto e cria também outra cópia no seu HD bruto de backup, que eu acho que não custa, pelo menos uma vez por semana faça isso. Eu acho bem válido também ter essa segurança a mais. Então é isso, galera. Temos agora o nosso conceito então de ambiente de edição. Temos o nosso HD bruto, o nosso HD backup, que são cópias idênticas, e agora a gente pega só o catálogo com as visualizações inteligentes, joga para o nosso computador ou para o nosso notebook e trabalha nesse casamento até o fim ali dentro do nosso ambiente de edição. Tá? E lembrando, se você tem espaço suficiente no seu computador, um HD legal interno ali dentro do seu computador, vale também você copiar não só a pasta do catálogo, mas também a pasta de seleção juntos para dentro do seu computador, do seu ambiente de edição, para você poder dar aquele zoomzão na imagem, se é uma coisa que você usa muito. Então, recapitulando, agora a gente tem toda essa nossa seleção aqui, né? Fotos do material bruto, seleção de fotos separada, catálogo criado, tudo bonitinho, em 2 HDs externos, o bruto backup, e agora a gente tem o nosso catálogo copiado para o nosso computador no ambiente de edição, que é aonde a gente vai trabalhar a partir de agora até chegar a hora de exportar as fotos finais, os JPEGs finais, que é quando você vai precisar do seu HD bruto com os arquivos físicos para exportar tudo em alta resolução. Beleza? Então agora a gente vai usar o nosso ambiente de edição e vamos para as próximas aulas que vão acontecer aqui já no nosso computador, na área de HD externo, para a gente ver como a gente vai fazer a curadoria e logo depois o tratamento das nossas fotos.